Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, quero lembrar vocês a respeito do livro. O livro também é uma ferramenta muito interessante, né? Muito importante, que pode ser usada no auxílio do autoconhecimento. Então, o primeiro livro do Projeto Ouroboro já está disponível nas livrarias que eu deixei. Vou deixar o link abaixo na descrição, se você quiser dar uma olhadinha ali. As livrarias que dispõem do livro Projeto Ouroboro Despertar. E também quero falar hoje sobre uma nova sessão que eu estou criando no canal, que precisamos falar sobre determinadas coisas, né? Precisamos falar sobre, que eu acho interessante. Eu já tive uma sessão, para quem lembra, me acompanha há mais tempo, que era a verdade sobre, e já expliquei, não que eu estivesse clamando ser o dono da verdade, mas como uma forma de chamar atenção, né? O título era uma forma de chamar atenção, a verdade sobre, porque a verdade é algo que precisa ser abordado urgentemente. Precisamos falar sobre a verdade. O que acontece é o seguinte: nós vivemos no mundo da distração. Tudo, esse planeta, ele tem uma função didática que é nos distrair, que é nos, como a gente chama de dualidade. Então nós aprendemos o certo, entre aspas, pelo errado, entre aspas. Tá? Muito cuidado com essas palavras aí, não se apeguem com as palavras. Mas a gente aprende o belo pelo que é feio, aprendendo o que é feio. Então as coisas andam juntas. Mas também não é uma questão de palavra, não é uma questão de se apegar nas palavras, cada coisa tem o seu oposto. Não é bem assim, não é literal. Mas acontece que a gente aprende sim através dos opostos, mas, mais uma vez, não se apegue na palavra oposto. Tá? Então eu vou procurar, cada um tem seu oposto. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente aprende bem e mal, né? Bom e mal, essas coisas assim. É a forma didática que o universo tem para nos ensinar. Então, o que acontece? Nessa questão do mundo ser um lugar de distração, nós estamos há muitos séculos, digamos assim, muitas décadas, principalmente ao longo do século XX todinho, nós estamos falando sobre muitas bobagens, muitas coisas desnecessárias que não vão nos levar a lugar algum. Estamos cheios de teoria, e a teoria não é a verdade. A verdade, ela não pode ser teorizada, como eu disse tantas vezes. A verdade não é conceitual. A verdade atende por diversos nomes, nós chamamos de nomes diferentes. E a verdade também é que esses nomes não importam nem um pouco. O que importa mesmo é a experimentação da verdade em si. Conhecer a verdade. E conhecer não é ler nos livros, não é ouvir quem quer que seja falando. Conhecer é algo que acontece quando nós estamos abertos, receptivos. Como? Livres de crenças, qualquer crença que seja. A crença, como tenho dito constantemente, é uma imitação da verdade. Então, a imitação jamais é a verdade. E a verdade é dinâmica. No momento em que a gente tenta categorizar a verdade, no momento que a gente tenta conceitualizar a verdade, ela já não é mais. Então não adianta falar sobre a verdade. Porém, por que precisamos falar sobre? Como eu disse, porque nós temos falado sobre tanta bobagem que não sobrou espaço para falar sobre aquilo que realmente interessa. Nós precisamos falar sobre amor, o que é amor. Então a gente aprende o que é amor através
daquilo que ele não é, que é a questão da dualidade. Então nós vivenciamos situações, nós temos confundido amor com romance ao longo de milênios já. Quando que a gente vai aprender que amor não é romance, não é disso que se trata? Amor é o ar que a gente respira. Como eu digo sempre, a fotossíntese que as árvores fazem é tantas coisas, o amor é tudo. É a maior força do universo. Ele não tem nada a ver com romance, me sentir atraído por alguém, apaixonado por alguém. O mais próximo que se chega do amor verdadeiro é o amor filial. Então, o amor parental. Mais próximo, mas porém é muito mais do que isso. Então, a gente vai fazendo o errado, entre aspas, para depois vir a aprender o certo, entre aspas. Entre aspas, porque certo e errado não existe. O que existe é o aprendizado. Então, seguimos caminhos que nos levam para longe de nós mesmos, através da dualidade, e depois voltamos para um caminho que nos traz para perto de nós mesmos. É nesse sentido que eu cito certo e errado. Errado é aquilo que nos leva para longe de nós mesmos. Mesma coisa que pecado, significa a mesma coisa. Pecado é errar o alvo, né? O sentido quase literal da palavra, né? Pecado é quando a gente vai para longe de nós mesmos. Só isso, não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com um ser fora de nós, que chamam aí de Deus, não tem nada a ver com isso. Pecado tem a ver com o erro que nos leva para longe de nós mesmos. Uma vez que nós corrigimos a rota e voltamos para perto de nós mesmos, estamos no caminho certo, entre aspas. Então, é sobre isso que nós precisamos falar hoje em dia. Nós precisamos falar de coisas que nos levem à compreensão, melhor dizendo, porque compreensão é algo além de entendimento, é algo acima de entendimento. Embora sejam só palavras, né? Podemos usar as palavras desde que a gente compreenda que sempre é mais além das palavras. Então precisamos falar sobre desapego, precisamos falar sobre espiritualidade, precisamos falar sobre autoconhecimento. Nunca eu acho que se precisou tanto falar sobre o que é autoconhecimento. E tem uma coisa interessante que acontece. Também eu já disse isso outras vezes, o sistema ele se autorregula. Então, quando surge uma oportunidade da gente aprender coisas em profundidade, o sistema vê lá, opa, porque o sistema ele está arraigado dentro da gente, dentro da nossa mente. Então precisamos falar sobre o sistema, precisamos saber o que é o sistema também. Precisamos falar sobre tantas coisas que não são faladas. Liga a televisão para você ver sobre o que se fala, programas estúpidos. E eu não preciso nem citar nome porque praticamente todos os programas são estúpidos, batendo na mesma tecla, falando a mesma coisa, vendendo ilusões de riqueza, doa casa e não sei o que, enfim, bobagens já milenares, muitos livros também. Então tem muitos livros bons, mas livros, claro que o livro mais comercial que existe é aquele que vende, aquele que fala bobagens. Mas mesmo assim, mesmo nas bobagens, mesmo nos livros que falam bobagens, né, entre aspas, lógico, né, eu não estou generalizando, mesmo ali se encontram pérolas também, para quem está procurando, né. Outra coisa interessantíssima, de um tempo para cá, os filmes, mesmo aqueles filmes comerciais, industriais, né, da indústria do cinema, principalmente americano, mesmo nesses filmes tem se encontrado pérolas fantásticas de aprendizado. Tem muitas pessoas que têm resistência ou muitas pessoas que usam o filme como entretenimento, como passatempo, e não é por aí. Um filme, ou hoje em dia as séries que estão bastante em voga também, todos eles trazem no seu bojo uma crítica social, mesmo as comédias. Pouquíssimas pessoas assistem comédia como crítica social, achando que aquilo ali foi feito para a gente rir, mas não é só isso não, é claro que foi feito para a gente rir, foi feito para ganhar dinheiro, mas por trás, preste atenção aí, quem curte pode assistir comédia tranquilo, pensando, muitas vezes a pessoa pensa, não, comédia não é sério,
É sério, sim. A maioria das comédias, inclusive aquelas que são consideradas comerciais, que fizeram sucesso, são críticas sociais, onde a sociedade mesma se critica e a gente ri porque na hora a gente não percebe a seriedade do assunto. Enfim, são tantas coisas que nós precisamos falar que aí eu achei interessante, então, separar, talvez isso facilite para algumas pessoas, separar uma sessão ali, né? Precisamos falar sobre, que é esse o assunto que eu queria trazer hoje. Então, vocês vão ver, né, essa sessãozinha ali, talvez facilite, você procura lá não sei nem como é que é organizado lá, porque eu não costumo procurar, então eu não sei. Mas é interessante eu avisar vocês, né, para que vai ter separado ali assuntos que eu considero, que eu acho que nós precisamos falar sobre urgentemente, deixar um pouco de lado a mesmice. Repito, né, Saramago outra vez, precisamos sair da ilha, gente. Nós precisamos sair da ilha para ver que nós estamos numa ilha. E como sair da ilha? Sair do senso comum, sair do lugar comum, sair da mesmice. Precisamos falar sobre assuntos que não são falados quase nunca. Precisamos falar sobre religiosidade. O que é religiosidade? Não é aquilo que você pensa. Precisamos também falar sobre esse ponto muito importante. Precisamos bater nessa tecla bastante, já que nós somos Davi contra Golias, sendo Golias a cultura, Golias é a mídia, Golias é a tradição. Precisamos parar um pouco com as tradições, com Páscoa, Carnaval, Natal, essas coisas todas têm que sair um pouco. Nós temos que sair fora um pouco disso tudo e ver o mundo com outros olhos. Tem um filme que é Sociedade dos Poetas Mortos, fugiu o nome do ator. Sociedade dos Poetas Mortos, que tem um professor lá que ensina os alunos a subirem em cima da mesa, não porque vai mudar alguma coisa subir em cima da mesa, não é isso, mas o grande ensinamento é ver o mundo com outros olhos, de perspectivas diferentes. E isso é muito difícil, porque uma palavra, outro dia fiz o teste de novo, uma palavra que a gente usa, como foi a palavra Deus, usando a palavra Deus, uma palavra que a gente use, já a pessoa distorce na cabeça dela de acordo com aquilo que ela acredita que aquela palavra signifique. Então ela não ouve o ensinamento, ela se prende na palavra e não ouve o ensinamento. Então precisamos sair fora dessa mesmice. É muito difícil, não é fácil não, por isso que a gente precisa falar tanto sobre esses assuntos, tanto, bater nessa tecla. Como eu ia dizendo, nós somos Davi contra Golias, sendo que Golias é tradição, cultura, é Matrix, é a mente, Matrix, Golias. E nós aqui, fazendo esse trabalho, falando sobre espiritualidade, nós somos o pequeno Davi, com a sua, né, esqueci o nome porque cada região tem um nome, na minha terra se chama Funda, o Bodoque ou qualquer outro nome, né? Então a gente precisa ver o mundo com outros olhos, precisamos falar sobre, urgentemente, assuntos profundos. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante, muito bem-vinda. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!